Bri- Obrigado, Carol. Bom dia para você também. Ótimo começo de sexta-feira para quem está com a gente. Carol, foi uma decisão extensa, né? Mais de 40 páginas, nas quais o ministro Alexandre de Moraes passa vários recados, inclusive, né? Não só a questão da transferência em si do ex-presidente Jair Bolsonaro. É importante a gente destacar, Carol, que quando a notícia dessa transferência veio à tona, quando a decisão foi divulgada, né, até em primeira mão pelo nosso analista Théo Cury, na tarde de ontem, a gente começou a ficar na expectativa para acompanhar essa transferência, né, para poder tentar fazer imagens, quando o Supremo Tribunal Federal então informou que a transferência já tinha acontecido, né? Então foi realmente uma transferência muito discreta, sem aviso prévio, sem imagens, né, desse momento. O que a gente conseguiu acompanhar depois foi uma saída do ex-presidente já da Papudinha para passar por exames médicos. Essa saída, então, escoltada ali pela Polícia Militar aqui do Distrito Federal, por agentes penais, foi quando, então, se pôde observar alguma movimentação nesse sentido. Então, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi transferido da Superintendência Regional da Polícia Federal aqui no Distrito Federal, onde estava preso naquela sala de Estado-Maior, para um batalhão da Polícia Militar que fica dentro do complexo da Papuda. Lembrando que esse complexo aqui em Brasília é uma área bastante grande, onde há ali um presídio federal, um presídio também sob a administração do governo local e esse batalhão da Polícia Militar, no qual estão outros presos, né, outros condenados, inclusive pela trama golpista, e Jair Bolsonaro passa então a cumprir a pena dele naquela unidade que é conhecida como Papudinha. Na decisão, Carol, o ministro Alexandre de Moraes, ele rebate o que ele chamou de críticas às decisões dele e ataques ao Supremo, como se o ex-presidente Jair Bolsonaro estivesse sendo submetido a algum tratamento degradante ou prejudicado, né? Ele rebate essas afirmações, inclusive listando uma série de acordo com Moraes, de benefícios, né, de tratamentos diferenciados que ele tinha enquanto esteve nesses 54 dias preso na sala especial na regional da PF aqui no Distrito Federal. Por exemplo, cita que era uma sala de Estado maior, que tinha um quarto com banheiro privativo, água corrente, televisão, ar-condicionado, frigobar, médicos 24 horas, e afirma que são condições especialíssimas, muito diferente daquelas vivenciadas por outros 384 mil presos existentes no país. E aí ele rebate o que ele chama dessa sistemática tentativa de deslegitimar o cumprimento da pena por meio de críticas de políticos e familiares aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro, então, Carol, chegou de volta na Papudinha, né, por volta das 8 da noite, depois dessa saída rápida para fazer exames, e como você disse, passou lá a primeira noite, né, passou essa primeira noite nesse novo local. Sobre o pedido de prisão domiciliar, nessa mesma decisão, o ministro Alexandre de Moraes determina que o ex-presidente passe por uma junta médica, passe por uma perícia, né, para fazer exames e avaliação, para saber se justificaria esse último pedido feito pela defesa para que ele possa cumprir a pena em prisão domiciliar, e também para que essa perícia, essa junta médica, indique possíveis adaptações que precisem ser feitas caso o ministro decida por mantê-lo na prisão nessa instituição, né, no batalhão da Polícia Militar, quais adaptações seriam necessárias no local para permitir que ele continue preso naquele local. Sobre reações, Carol, a gente acompanhou, claro, né, muitos políticos da direita, aliados do ex-presidente, criticando essa nova transferência, muitos até admitindo publicamente que as condições do novo local são melhores, porque há mais espaço, né? Há também uma área externa em que o ex-presidente pode tomar banho de sol no momento que quiser, que desejar. Os horários das visitas também serão mais frequentes e mais extensos do que eram na Superintendência Regional da Polícia Federal, portanto os familiares vão poder visitar Bolsonaro com mais frequência e passar mais tempo com ele. E no novo local também o ministro Alexandre de Moraes permitiu uma série de pedidos que a defesa vinha fazendo, por exemplo, instalação de equipamentos para fisioterapia, para atividades físicas, e também manteve as visitas já autorizadas de médicos, de fisioterapeuta, e deixou claro na decisão, Carol, que em caso de emergência, urgência ou emergência,
não é necessário acionar o Supremo para pedir autorização para deslocar o ex-presidente. Em casos de urgência, ele pode ser levado para uma unidade hospitalar, para uma unidade de saúde e depois essa justificativa pode ser apresentada ao Supremo Tribunal Federal. Isso porque houve aquele imbróglio envolvendo o último deslocamento nesse sentido, né, quando o ex-presidente teve uma queda durante a noite, caiu da cama e aí passou o dia aguardando, né, não se sabia, a Polícia Federal afirmava que precisava da autorização do Supremo para liberar a ida dele ao hospital e houve ali um desentendimento. Então, nessa decisão, Alexandre de Moraes deixa claro que essa autorização prévia não é necessária em caso de urgência. Então, mesmo com todas essas, aliados admitindo que com todas essas condicionantes, as condições da prisão melhoram, houve muitas críticas porque a defesa, né, os familiares, os aliados, realmente insistem na questão da prisão domiciliar. A gente separou algumas reações, por exemplo, o líder do PL na Câmara dos Deputados, o deputado Sóstenes Cavalcante do Rio, diz, né, afirma na postagem dele que se realmente houvesse qualquer preocupação com a vida e a saúde do presidente Jair Bolsonaro, a medida correta seria a transferência para o domicílio, nunca para uma penitenciária. O que se impôs não foi cuidado, continua o deputado, né? Foi castigo, foi exposição deliberada, abuso de poder. O Brasil está sob um regime de arbítrio judicial. O que vemos não é justiça, é autoritarismo de toga, abuso de poder institucionalizado, a caneta transformada em ferramenta de perseguição. Essa foi uma das reações de aliados e muitos seguiram nessa linha. Já no caso de políticos da esquerda, de adversários políticos de Jair Bolsonaro, geralmente políticos da base de governo, né, do atual presidente Lula, a reação foi oposta, muitos defendendo a transferência, dizendo que ela melhora as condições da prisão para o ex-presidente. Foi nessa linha, por exemplo, que seguiu o deputado Lindenberg Farias, que é o líder do PT na Câmara dos Deputados, cuja postagem a gente também separou. E Lindenberg, além de defender, né, dizer que essa transferência atende condições mais favoráveis para o ex-presidente, para o cumprimento da pena, e que é uma questão prevista na legislação que cuida de execução penal, né, ele também fala que o despacho, essa decisão extensa do ministro Alexandre de Moraes, desmonta a campanha sistemática e mentirosa de tortura usada deliberadamente para deslegitimar o regular e legal cumprimento da pena privativa de liberdade. Fala-se em cativeiro enquanto o condenado usufrui de sala individual, acompanhamento médico permanente, visitas ampliadas, alimentação diferenciada, e aí ele segue nessas condicionantes, né, nesse tratamento diferenciado que Jair Bolsonaro está tendo a partir da permissão do Supremo Tribunal Federal do ministro Alexandre de Moraes. Carol, agora a gente também tem que fazer um comentário breve, assim, que pode ser que isso dificulte um pouco a questão da mobilização de apoiadores, né, da presença de aliados, já que realmente o complexo da Papuda fica bem distante da área central de Brasília e por causa do esquema de segurança que é mantido ali na região, não é possível chegar nem próximo da entrada do complexo. O máximo que se consegue acessar lá é uma rodovia, né, que dá acesso bem distante, não dá nem para ver os prédios quando você chega no ponto que é mais próximo, permitido pelas forças de segurança. Então o ex-presidente fica num espaço maior, com condições melhores, mas também mais afastado do centro de Brasília e de qualquer iniciativa de apoio, como a gente costumou ver, né, em alguns casos, diante da Polícia Federal, até mesmo perto do condomínio em que ele cumpriu a prisão preventiva domiciliar. Carol.